Eu posso agora pegar Nós temos aqui um superchat do Rivager, que é sobre o racismo sofrido pelo Vinícius Júnior. A gente vai Ia falar falar. sobre isso, É, um ma- escândalo, uma é vergonha. uma vergonha, a gente vai falar. Mas antes eu queria colocar num assunto que tá quente, que no dia seguinte a votação que a gente falou lá do Off-Rio do voto à distância, o Ricardo Hinrichsen fez um texto ali, né? Ricardo Hinrichsen, né, teve até a participação aqui no Pode Falar, foi candidato a presidente do Flamengo na última eleição. E ele faz parte do grupo Flamengo Sem Fronteiras, que, né, entre ali, as missões é justamente brigar brigar no bom sentido, tá, gente? Pelo torcedor Off-Rio. E aí, né, veio um texto, né? Que foi respondido de uma determinada conta, que foram ver que era o mesmo texto que o vice-presidente geral do Flamengo atual, o Rodrigo Dunche, tinha colocado também no seu perfil para responder o Ricardo. E aí foram fazer pesquisas nesse perfil, tinham diversos ataques ali à oposição do Flamengo. O Walter Monteiro era uma das grandes figuras atacadas e, né, o senhor também. Inclusive, naquele vídeo que a gente falou, né, da nota que você fez em vídeo sobre o voto Off-Rio, defendendo o Off-Rio, esse perfil chamado Roberto Dodin, né, que no caso, coincidentemente, são as mesmas iniciais de Rodrigo Dunche, atual vice-presidente do Flamengo, ele diz ali que, né, que você maltratou e deixou morrer, né, no caso, as crianças, né, lá no CT do Ninho do Urubu. Matratou, ele escreveu. Matratou. Esqueceu o L ali. Esqueceu o L. Não, ele que esqueceu. Não, ele esqueceu o L. Eu tô até lendo aqui o tweet, inclusive, né? E aí, na primeira parte, né, o senhor se manifestou dizendo que iria oficiar o Twitter pedindo para que fosse identificado. Queria saber se de fato isso aconteceu, para tentar ver a identidade da pessoa por trás desse fake. E aí eu te pergunto, você fez isso? Acredita que foi o Rodrigo Dunche que no caso, criou esse fake aqui para responder? Ô, Túlio, eu não posso acusar ninguém, né? Não seria correto eu acusar ninguém. Quando surgiram essa coisa dos dois tweets e tal, todo mundo começou a falar nisso, né? E as pessoas até me chamaram a atenção, eu não tinha visto, né? Nós demos queixa lá à Delegacia de Crimes de Informática, exatamente para isso, para que pudesse ser apurado, né, o que aconteceu e identificar, né, se possível, quem é que se esconde por trás desse Roberto Dodin. Vai que o Roberto Dodin existe mesmo, né? Sei lá. Mas Eu não conheço. Ele se coloca ali dizendo que é conselheiro, mas parece que foram procurar lá na lista, não tem nenhum Roberto Dodge não, lá na lista não. Pois é. Mas não deve existir, né? Mas provavelmente alguém se escondendo por trás aí desse nome. Mas acho que seria leviano eu acusar, dizendo fulano, cicrano e tal. Isso eu não vou fazer. Né? Para isso, então, foi feita a queixa, né? E aí eu espero que seja apurado efetivamente, porque isso é crime. Né? Isso daí é um desrespeito ao Flamengo, inclusive, se é que, nessa hipótese que está levantando aí, será que não é o próprio Flamengo que está fazendo isso? Né? Se é um alto executivo, né? Um vice-presidente, né? Talvez o próprio Flamengo, né, que estivesse por trás disso, isso tudo tem que ser esclarecido. Né? Mas eu não estou acusando, não vou acusar ninguém, e enquanto não for esclarecido efetivamente, esclarecida a autoria, né, desse crime, que não atingiu só a mim, que atingiu ao Ricardo, atingiu ao Walter, atingiu a muita gente, inclusive altas autoridades da República, que também devem estar interessadas em esclarecer a situação. Enquanto isso não for esclarecido, eu não vou acusar ninguém, vou confiar nas autoridades para que isso venha a público, né? E que, vindo a público, aí a gente vai esperar as providências, né, que podem ser tomadas, né, até pelo próprio Flamengo. Que, aliás, né, se tem alguém se passando por conselheiro do clube, talvez até isso já esteja sendo objeto de algum tipo de investigação interna lá, quem sabe. Então, só para a gente complementar esse assunto, aí no caso, partindo ali, identificando o autor, haveria um processo, porque aqui, ó, ele no caso aqui, esse Rodrigo Dodge, né, no caso, faz a afirmação
de que o senhor deixou morrer as crianças, né? No caso, é uma acusação aqui, eu não sei se entra na calúnia ou difamação, mas tem uma diferença, né? Porque é quando você imputa crime a outra pessoa. E aí não sei o que é não, mas é covardia, né? Mas ele pretende processar? É evidente que sim. E aí, aproveitando até esse lance das famílias, a gente teve um andamento, né? Desde quando o senhor esteve aqui da outra vez, que foi vou até pegar aqui, que é um assunto, como é muito delicado, até para não colocar aqui de forma errada, né? O Luiz Felipe Pondé e o Noval, né? No caso, o Luiz Felipe Pondé, ele era estagiário, né? Lá do engenheiro lá, o Marcelo Sá. E o Noval, todo mundo sabe, ele trabalhava na época na base do Flamengo. E eles foram, no caso, o desembargador rejeitou, né? No caso, o pedido para que os dois entrassem como réus no processo. E aí o senhor pediu para que isso se estendesse também ao seu caso. Como é que ficou isso? Já teve alguma resposta da justiça? Ô, Túlio, que eu saiba não, né? Isso daí foi uma providência que o meu advogado tomou, baseado na lógica, né? Porque, independente, eu acho que tudo isso sobre esse processo e tal, e quem tiver alguma dúvida deve ler o processo, né? Vai se esclarecer e a justiça vai ser feita, não tem a menor dúvida disso. Pode demorar, mas ela tarda, mas não falha, né? Já dizia o chavão ali. Mas o que provavelmente o meu advogado fez nesse caso foi baseado na decisão relativa ao Noval, né? Porque parece que o juiz, ou o desembargador, no caso, aí disse que não caberia a acusação ao Noval, porque no momento do incêndio, ou logo antes do incêndio, ele não era mais o responsável pela base. Ele era o diretor de futebol, ou seja, era chefe do responsável pela base. Então não caberia a ele a acusação. Aí o meu advogado fez o seguinte raciocínio: não, se o chefe, né, do responsável pela base não tem nenhuma responsabilidade, eu acho que não tem mesmo, então o que dizer do chefe, né, do responsável pela base? E ainda, o ex-chefe do chefe. Né? Então, acho que é um raciocínio lógico, né, de que se isso vale para uma pessoa, poderia valer para outras. Mas eu acho que isso tudo, né, vai ser esclarecido, né, e não tenho a menor dúvida de que a justiça será feita. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!